Welcome! Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Você já assistiu às primeiras aulas? Clique no card aqui em cima para ver as aulas anteriores. Acompanhe a playlist e não perca! A aula de hoje é a aula de número 6 e o tema são os animais. Animals. Nós vamos ver hoje os nossos primeiros animais em inglês. Vimos na aula passada o cachorro, que é dog. Dog. Gato, cat. Cat. Temos o porco, pig. Pig. Vaca, cow. Cow. Temos o pato, duck. Duck. Cavalo, horse. Horse. Temos a galinha, chicken. Chicken. E o sapo, frog. Frog. Muito bem. Agora que nós vimos os nossos primeiros animais, nós vamos ver algumas frases. What animal is this? Nós já vimos que a palavrinha what significa o que ou qual. Também vimos o verbo is, que é a conjugação do verbo to be, que é ser ou estar, e nesse caso é o verbo ser. E também vimos o this na segunda aula. Então, se você ainda não viu, corre lá para ver a explicação. Então, what animal is this? Qual animal é esse? Então, qual animal é esse da foto? Você lembra? It's a pig. Também vimos porque usamos a preposição it. Se trata da terceira pessoa do singular. E como é um animal, nós vamos usar o it, ok? Então, it is. É um porco. É o artigo indefinido um ou uma. Então, it's a pig. É um porco. Agora que vocês sabem como responder, respondam a pergunta: What animal is this? It's a cat. E aí, conseguiram acertar? Lembrando, se vocês não lembram a explicação do it, voltem na aula anterior, ok? Então, qual animal é esse? It's a cat. É um gato. Outra forma de responder a pergunta é: What animal is this? This is a duck. Esse é um pato, ok? Esse. O is, que é o verbo to be, é um pato. This is a duck. Agora, respondendo dessa forma, respondam a próxima pergunta. What animal is this? This is a horse. Acertaram? Esse é um cavalo. This is a horse. Vocês podem treinar essas perguntas e respostas com os outros animais que nós vimos hoje, ok? Formulem frases perguntando e respondendo quais são os animais. E agora, para a terceira parte da nossa aula, nós vamos ver mais uma perguntinha, que é Do you like? Do you like dogs? Like é o verbo gostar. Então, se eu estou perguntando Do you like dogs? Significa você gosta de cachorros? Ok? Dogs são cachorros, like o verbo gostar. You, você. E o do é um verbo auxiliar. Ele é usado para perguntas e para frases negativas no presente. Em outras aulas anteriores, eu já falei sobre como podemos fazer algumas perguntas, jogando o verbo para frente do pronome. Isso acontece no caso do verbo to be. Por exemplo, You are American. Temos então nessa frase o verbo are, que é o verbo to be. Nesse caso, para fazermos a pergunta, basta apenas jogarmos o verbo are para frente do pronome, ficando Are you American? Mas nesse caso aqui dessa pergunta, nós não temos o verbo to be. O verbo que nós usamos é o verbo like.
como eu disse, o verbo gostar. Então, nós contamos com a ajuda do auxiliar, que é o do. Ficando então, do you like dogs? Você gosta de cachorros? Você provavelmente já ouviu a frase do you speak English? Você fala inglês? A lógica é a mesma. E para responder, nós temos duas formas. Yes, I do. O yes é sim, ok? Então, yes, I do. A gente repete o do na resposta, tá? A gente chama isso de short answer, uma resposta curta. Sim, eu gosto. E se a resposta for negativa? Vamos ver. Na frase do you like frogs? O que eu estou perguntando? Você gosta de sapos? Ok? Frogs, sapos. You like, como a gente viu, gostar. Do you like frogs? E vamos supor que a sua resposta é não. Então, como seria isso? Respondemos no, que é não. I don't, ok? O don't é a negativa do do, tá? Ele, na verdade, é uma contraction. A gente tem visto algumas contrações já nas aulas anteriores. Então, o don't é a mesma coisa que o do e o not, ok? A gente viu o do, que é o auxiliar, e mais o not. Juntando fica don't. Ele é negativa. Então, seria como dizer não, eu não gosto. No, I don't. Quando a gente faz uma pergunta com do, a gente responde com o do também. Positiva, yes, I do. Negativa, no, I don't. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Treinem essas perguntas com todos os animais que nós vimos. Perguntando qual é o animal e respondendo, e perguntando do you like e o animal. E aí você pode dar a sua resposta. Yes, I do. No, I don't. Ok? Oi, gente! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam, toda terça e quinta temos aula aqui no YouTube. Se inscrevam no canal então para não perder nenhuma aula. Te vejo na próxima. Bye!